Olá, a paz de Deus, boa tarde. Mais um videozinho aqui dessa segunda-feira, dia 12 de dezembro do ano de 2022. Interessante, né? Um monte de dois. Interessante. Muito bom. Falar mais um pouquinho aqui a respeito das adversidades, né? Adversidades da vida. Bem, pegando um pequeno trecho aqui, um pouco da minha experiência, né? A experiência em adversidade que eu tenho. Eu sempre vivi alguns períodos na minha vida, sempre foi assim, né? Períodos de grande adversidade mesmo. Já tive momentos na minha vida que eu passei assim por todo tipo de bombardeio, por todo tipo de guerra, né? De combates, né? De combates na minha vida que deixou marcas. Mas eu aprendi, além das marcas que deixaram, eu aprendi que tudo passa. Que tudo nessa vida passa. Tá? Você pode estar passando aí um problema que você pensa que você não vai conseguir resistir, você vai conseguir. Né? Já viu aquele ditado, aquele dizer popular, né? Que diz assim, Deus não dá o inverno maior que o cobertor. Né? E é verdade isso. Se você está passando aquele problema, certamente você vai passar ele. Você vai conseguir vencer esse problema, vai chegar lá na frente, as coisas vão melhorar na tua vida, né? E se você estiver buscando, estiver trabalhando alguma coisa, você vai conseguir alcançar aquilo que você está desenvolvendo, né? Aquilo que você está trabalhando para conseguir. Né? Porém, a vida, ela é feita, principalmente a vida do cristão. Né? O cristão é um povo perseguido, um povo... E aí quando eu digo perseguido, eu estou falando que ele é perseguido pelo adversário. E quem é um adversário da nossa vida? Ele é totalmente espiritual, ele não é humano. Embora ele se apresente através de humanos também. Mas ele não é humano. Ele pode se personificar ou se incorporar em diversas pessoas. Né? Pode trazer diversas consequências na sua vida. E Deus permite isso. E por que Deus permite isso? Permite isso para que nós possamos, né, ativar. É igual uma energia, sabe? Quando você... Não sei se algumas pessoas já trabalharam em empresas de grande porte, onde não pode faltar energia. Né? E aí quando cai a energia, o gerador ele ativa, né? Você vê aquele barulho do gerador, pá, ele ativa e a energia é restabelecida. Na mesma hora, assim, é restabelecida. Né? Isso E Deus permite que aconteçam essas adversidades na nossa vida, que são adversidades espirituais, que vêm para poder nos desestruturar, nos tirar a nossa paz, a fim da gente perder o controle sobre a nossa vida. Né? Então, Deus permite para que nós que estávamos naquela zona de conforto, qual é a zona de conforto? A zona que tudo estava dando certo. Há momentos que você só ganha, há momentos que você está num círculo de relacionamento com as pessoas perfeito, nada dá errado, tudo funciona, passeiam juntos, faz tantas coisas juntos, nada dá errado. Né? Há momentos que o teu carro não quebra, que as tuas contas estão em dias, enfim, esse é uma zona de conforto. Né? Embora até aí, nesse período, também há adversidade, né? Só que menores. Então, o que acontece? Quando Deus ele permite, né? Porque tudo é uma permissão de Deus, porque como diz aquela palavra também, que nenhuma folha
a folha de uma árvore cai sem que Deus permita, né? Porque essa terra, esse universo no qual nossos olhos contemplam, né? Tudo que tem nele, inclusive nós, tudo isso aqui é criação de Deus. Foi Ele que criou, é tudo dele, né? Os seres espirituais, o qual nossos olhos não vê, também é tudo criação de Deus, né? Porém, essa criação de Deus, assim como nós, essa criação de Deus, um dia lá no seu reino, lá no céu, ou seja, lá numa dimensão espiritual que nós não sabemos, nós chamamos de céu, um dia parte dessa criação espiritual, essa criação de Deus espiritual, ela se rebelou contra o nosso Deus, contra o Criador de tudo, né? E rebelou e travou guerra contra o Senhor, né? E foram expulsos do céu, né? E Deus permitiu que essa natureza, essa parte de seres espirituais viessem para a terra, para aqui, para onde nós habitamos, né? E veio para cá, e Deus, através disso, porque parte nós somos humanos, mas parte nós somos espirituais, também somos como eles, porém somos uma natureza espiritual talvez bastante inferior a essa natureza, porque essa natureza é preparada. Esses anjos caídos que veio, como os anjos que habitam ainda no céu com Deus, eles são preparados, né? Eles são preparados, eles não perderam, né, a condição, dizendo assim, da forma que nós podemos entender, eles não perderam a inteligência deles, a capacidade deles, né? E nós sequer às vezes entendemos e conhecemos a nossa vida espiritual. Sequer muitas das vezes sabemos que nós temos uma vida espiritual e que nós podemos, através dessa vida espiritual, também desenvolver algumas coisas que se chama fé, e que através dessa fé nós podemos curar, nós podemos pular montanhas, enfim, nós podemos fazer prodígios e maravilhas, né? Então, Deus permite que essas adversidades, muitas das vezes geradas por esses espíritos, por essa civilização espiritual, né, que nós não enxergamos, nós podemos sentir, se queremos, se buscarmos sentir isso, né, se buscarmos, se ativarmos a nossa alma, né, para que ela comece a tomar as rédeas da nossa vida. Então nós conseguimos sentir, às vezes, em alguns casos, até ver o Espírito ou os Espíritos, né? Então eles tomam caminhos da nossa vida para poder desarticular, né? Desorganizar a nossa vida. E tudo isso traz tribulações, traz contendas, traz dificuldades, traz portas fechadas, enfim, traz tantas coisas na nossa vida. E aí automaticamente, quando nós estamos nessa condição, né, sitiados por essas espiritualidades, essas potestades espirituais, né, quando nós estamos sitiados, Deus permite para que seja ativado, né, dentro de cada um de nós, que é a nossa alma, né, que a nossa alma ela acenda a luz, que ela acende o dispositivo de segurança e ela começa a tomar as rédeas, né, porque o corpo já está cansado, a mente humana está cansada, a mente humana já não consegue mais pensar, encontrar solução, caminhos, meios para resolver as suas questões, os seus problemas, as suas dificuldades, né? Ela não consegue. Então a alma ela tem na rédea, né? Pela fé, e aí pela fé aquilo que a mente humana não conseguia mais acontece. Pela fé, pela intimidade com Deus, você vê as coisas acontecendo na sua vida,
Deus começa a desenvolver, né, através da fé, através daquele dispositivo de segurança. Né? Então, dizendo isso, falando a respeito dessas coisas, eu quero te dizer, tudo passa nessa terra. Tudo. O que você está passando aí, você, a sua casa, a sua família, né? Você pode ter certeza disso que eu estou te falando aqui. Né? Principalmente se você voltar, buscar conhecer um pouco mais desse quesito chamado espiritualidade. Né? Espiritualidade, você não precisa ir ali, nem lá, nem lugar nenhum. Né? Você só precisa conhecer Deus. Toma cuidado para que você não caia em nenhuma armadilha querendo conhecer Deus, querendo conhecer essa espiritualidade, porque tem muitas teorias por aí. Existem muitas teorias, né? E a teoria que você precisa mesmo é só saber que existe Deus. Você pode se comunicar com Ele e certamente Ele vai se comunicar contigo. E havendo vocês, né, uma intimidade, uma relação tua e Deus, né? Tua com Deus, Deus contigo, né? Tu vai ver acontecer coisas que a tua mente, que tuas mãos, que a tua vida humana já não tem mais condição de alcançar, de ver, de apalpar, de contemplar na tua vida e na vida dos demais, né? Então creia nisso, creia, não precisa muita coisa, né? Busque uma zona, né? Muitos subiam nos montes para ver Deus, para falar com Deus, para ver não, mas para falar com Deus. E até o dia de hoje tem pessoas que sobem nos montes para fazer isso. Não está errado, cada um tem a sua forma de buscar Deus. Né? Mas descubra qual é a forma que você precisa para buscar Deus, para conversar com Deus, para escutar Deus, para sentir Deus. Né? Busque a forma que é para. Não sei se você precisa subir no monte, né? Se você precisa caminhar na rua, se você precisa deitar no teu leito, lá na tua cama, né? Ficar sozinho lá, se você precisa ajoelhar para falar com Deus. Mas busque o Senhor e está escrito que você achará. Bata na porta que ela vai se abrir. Né? Deus ele não te deixa nem envergonhado nem confundido. Né? E se Deus falou algo no teu coração, acredite, confie. Deus vai chegar na tua vida, vai te dar o que você precisa. Ninguém, não há adversário nessa terra que pode interceptar a obra de Deus na tua vida. Não há esse adversário. Ele também é criação de Deus. Rebelde, né? Rebelde perdeu a sua condição, né? A sua porção de reinar, né? O seu direito de reinar com Deus, com o Senhor no céu. Né? Não tem mais parte com o céu. Né? Tudo isso é muito complexo, difícil de compreensão. Né? Mas fica na porção chamada fé. Fica na porção chamada certeza, confiança. Né? E dentro dessa porção, tu vai ver milagres, vai ver prodígios, maravilhas na tua vida. Né? Passei por muitas coisas, certamente passarei por muitas outras, né? Passarei. Né? Há momentos na tua vida que você vai ver que está tudo belo, está tudo encaminhado. E de repente a coisa dá uma desenrolada, um problema. Veja agora, há poucos dias, né? Primeiro, nos últimos meses, foram uns meses bem difíceis para mim. Bem difíceis, mas tudo andando, tudo, né? Esse último mês, um mês terrível. Mas, assim, eu não posso falar assim, eu não vi Deus, eu acredito, eu vi Deus. Não é que eu acredito, eu vi a mão de Deus. Quando eu falo vi Deus, não estou falando ver com os olhos, mas eu vi a mão de Deus na minha vida. Deus aparecer, Deus fazer as coisas, né? Os escapes de Deus, né?
as palavras que Deus vem falar, primeiro Deus me dá o sentimento, falar, olha, vai ficar tudo bem, fala comigo, o Senhor fala, né? Porque creio que já tem uma intimidade com Deus, Deus fala. Aí depois a gente vai nos lugares, congregar, Deus confirma aquilo que Ele já falou, né? E tudo isso é muito bom, né? E aí, chega na última hora, Deus deu tantos escapes para mim nesses últimos dias, tanta coisa. Eu fiquei, Senhor, é Deus mesmo, né? Chegou uma coisa muito boa para mim agora, recente, que inclusive está aí a caminho. Na última hora, na hora que eu estava resolvendo tudo isso aí, começou um monte de problema, um monte. Mas tudo, desde o começo o Senhor falou, eu estou contigo, onde tu pôr o teu pé, eu estarei contigo, te darei a vitória. E assim tem sido feito, né? Fechei hoje um contrato. Esse contrato é só uma porta, é só a portinha. Sabe quando a gente entra para morar numa casa? Às vezes tem um portãozão assim, né? Não sei se já aconteceu com alguém. É um portãozão e nesse portãozão tem uma portinha. Você abre uma portinha para entrar. Você é doido para botar logo o seu carro lá dentro. Não é o caso meu aqui não, porque os meus casos não foi assim não, mas eu já vi isso, né? E já fiquei imaginando isso, né? Muitas vezes. É um portão só que nesse portão tem um outro portãozinho. E aí esse portãozinho você entra, né? E daqui a pouco você vai lá e abre, e aí você tem acesso ao portão para você colocar o seu carro, né? E essas portas que Deus abriu para mim, né? Porque Deus abriu, né? Com muita dificuldade, não foi fácil, né? Mas eu creio que é um portão gigante, de algo que eu já estou, né, pensando, algo que eu quero lá para o futuro, para daqui 1 ano, 2 anos, não sei, mas é algo que eu quero para isso, né? Um portão que Deus está abrindo, né? Mas o inimigo ele chegou com tanta adversidade, com tanta coisa, mas o Senhor já tinha me avisado, falou, fica firme, que eu vou te abençoar. Onde tu colocar a tua mão, eu estarei contigo. Onde tu entrares, eu estarei contigo. Te darei vitória. O Senhor falou isso para mim no decorrer disso tudo, né? Então, hoje está aqui, recebi o assunto, já assinei, vou levar, já vou pegar a parte lá, as documentações. É uma porta que Deus, um portãozão que Deus abriu, né? Tenho dificuldades nisso tudo ainda que eu vou fazer, tenho dificuldade. Clamando a Deus, assim, porque tem muita coisa ali. Só Deus para me ajudar, né? Que nós estávamos esperando de um jeito, vai vir de outro, mas vou fazer muito bem feito, fazer com a minha vida, né? Porque isso é o meu futuro aí lá na frente. Essa é a primeira porta. Dessa vai abrir várias, né? Então, existem essas adversidades. E os espíritos que eu falei aqui no início, o Senhor deixou para que eles saibam que você é homem de Deus, que eu sou homem de Deus. Esses espíritos eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que baixar a cabeça, né? Isso é na minha vida, mas na tua vida é igual. É igual, né? Esses espíritos, eles ficam, e eles atrapalham de todas as formas na minha vida, eles vêm de diversas formas, né? São pessoas que tratam assuntos comigo, a partir do trabalho mesmo, que há divergências. Essas 2 últimas semanas mesmo, eu tenho passado uns apuros, mas assim, por causa de divergências, sabe? Divergências. As pessoas não estão preparadas, a verdade é essa, as pessoas não estão preparadas. A maior parte dos... Eu nem vou entrar aqui para não ficar longo o áudio, vamos falar só disso aqui mesmo, o vídeo, né? Então,
por causa de divergências, aí apurrinhado, sabe? 2 semanas assim, oprimido, chateado, assim, né? A gente fica. E aí a gente vai buscar outras coisas, outros lados, né? Em outros setores da vida, algumas coisas. E aí sai de lá aborrecido também. E aí o inimigo nos últimos dias tem vindo assim, ferozmente. Aí veio o problema, puxei todos os documentos da empresa, tudo perfeito, tudo, graças a Deus, porque eu já tinha, né, já vinha mexendo algumas coisas, mas a maioria estava tudo perfeito mesmo. Mas na hora que eu fui fazer o último documento lá, que estava tudo certo também, mas no sistema lá estava ruim. No sistema, não era nem pendência, não era nada. O sistema lá deu uma. Eu não estava conseguindo resolver. Tive que contratar gente para fazer, profissionais da área, né? Foi lá, resolveu, agora vai ficar aí direto, já trabalhando também para mim nessa parte, né? E porque eu vou precisar mês a mês praticamente disso aí, né? Que eu estou entrando nesse assunto mesmo, que eu estou de cabeça nisso, né? Então, mas me apunhou, me deixou tão chateado assim, né? Mas em todo o tempo, Deus, conversando com Deus falava assim: fica de pé, que eu estou contigo, levanta, vou te mandar o que você precisa, vou dar o que você precisa. E assim, essa pessoa que agora presta serviço para mim, ela nem trabalhava mais com esse tipo de negócio para mim, só para um outro segmento. E pegou, foi lá, me ajudou. E a segunda vez que essa pessoa me socorre no trabalho dele, a segunda vez já. Um tempo atrás fez a mesma coisa. Só que é diferente, outro assunto, né? Então, é só Deus, sabe? Mas tudo passa, tudo acaba, esses processos, essas dificuldades, essas coisinhas, elas vêm, atrapalham, mas vai embora. Passa, se nós estamos firmes com Deus, né? Deus levanta a nossa cabeça, Ele nos abençoa, né? Cumpre a sua palavra. Ontem de manhã, eu profetizei aqui, né? Profetizei aqui aquela parte de Jó, falei aqui a respeito daquilo. Falei, ó, é isso. Falei mesmo. É isso aqui. Vai acontecer assim. Ou é para acontecer assim. Se vai, eu não sei. Foi essas palavras que eu falei. Mas é para acontecer assim. Quando foi de noite, Deus confirmou o que eu falei. Né? E eu saí muito contente com isso. Se vai acontecer, eu não sei, né? Deus sabe. Deus me mostrou. Inclusive o sonho que Deus me deu essa noite. Que eu até falei num vídeo aí Não, a noite passada. Na outra noite. Eu até falei num dos vídeos anteriores. Eu acho que Deus já me deu o que é. Mas como esses vídeos aqui, eles espalham, eu não vou... Não é nada comigo. É com outra pessoa. Não vou falar o que é, mas eu já sei o que é. Eu acho que sei. Eu sei o que é. Né? Então, falei agora aqui. Vou esperar, né? Deus fazer, Deus preparar. Então, mas não é nada comigo. Tem nada a ver comigo. É uma das pessoas. Então, Deus mostra, porque Deus ama nós todos, né? Deus quer o bem de nós todos. Aos poucos, né, a nossa vida vai sendo moldada, o Senhor vai reconstruindo a nossa história. O Senhor vai reconstruindo. Né? Mas tudo isso é com luta, com guerra, é com muita dificuldade. O reino de Deus é conquistado à força.
para você se permanecer firme, fiel aos preceitos espirituais. Né? Você tem que ganhar isso à força. Como que é isso? É lutando contra tudo que quer te jogar fora desse caminho, desses preceitos, desse lugar santo que é a presença de Deus. O inimigo ele vai usar todas as formas, todas as pessoas, né, para que você desista, para que você perca, para que ele possa te colocar uma coleira e te carregar para onde ele quer. O inimigo ele vai usar isso, né? Mas você tem que ser você tem que lutar, você tem que passar por cima deles igual um trator, igual o Davi enfrentou o gigante, né? Você tem que olhar a tua adversidade como olhar como aquele gigante, mas mais do que olhar como gigante, você tem que virar um Davi, passa por cima dele, corta a cabeça dele, mas não é cortar a cabeça que não, é a cabeça espiritual. A gente não, nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue. Não é contra a carne nem contra o sangue que nós lutamos, não é contra a pessoa, né? É contra o espírito, né? E Deus vai dando a sabedoria, vai dando as condições para que nós consigamos vencer os espíritos. Acho que era isso que eu queria falar. Acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas perdi. Hoje eu estou contente. Contente porque eu vi a mão de Deus mais uma vez. Mais uma vez eu vi a mão de Deus. Preciso até passar isso para uma irmã que está orando por mim. Por essa parte, né? Eu falei desde o começo para essa irmã. Essa irmã é mais do que uma irmã, é uma irmã de verdade. Tenho algumas irmãs, sabe? No geral eu tenho amigos, né? Irmãos também. Mas as irmãs, assim, eu tenho irmã fervorosa demais, né? Tem irmã que nós fica no chinelo dela. Tem umas irmãs valentes, né? Valente. Então, foi o que Deus colocou no meu caminho. Tudo senhora já, né? Tudo senhora, não tem. A nossa intimidade se chama fraternidade, apenas isso. Tá? Fraternidade. Sentimento verdadeiro, puro e santo. Não tem hipocrisia não. Irmã de guerra mesmo. Irmã de guerra. Anda com a espada na mão. Ontem deixa pra lá também. Ficar alongando o vídeo aqui não dá não. Mas Deus ele há de nos ajudar. Todos nós. Deus há de nos ajudar. Vai dar na palma da nossa mão aquilo que nós precisamos. O que você precisa. Na minha mão Deus tem dado, viu? Todos os dias. Eu tenho visto Deus na minha vida. Passa as guerras, as provações. Passa. Se tiver algum prejuízo. Teve. Entendeu? Eu não ligo para isso. Não ligo. É como eu disse no começo do vídeo. Já passei uns bocados, mas passou. Vou passar mais ainda. Vai, passa. E vou passar depois de novo. Vai, passa. E depois de novo. Passa. Vai embora. Nós vamos tocando a vida. E tá chovendo, hein? E nós vamos tocando. Até sabe quando? Se eu levar no coletivo,
Plano individual. Você tem medo da morte? Não tem, não. Tem medo de morte, não. Muito bem falando a palavra, né? Não tem que ter medo de nada. Não tem medo de nada. Ah, vai acontecer isso. Vai acontecer. Vamos tocar pra frente. Vai acontecer. Aí como que vai ser? Não sei não, meu amigo. Vamos viver o assunto aí e a gente vai. Se que der pra gente empurrar pra lá, a gente empurra pra cá e vai. Né? A gente toca. Entendeu? Toca pra frente. Deus há de dar vitória. E vai dar. Deus seja louvado.